Aí, faça um excelente dia, bora lá. Nosso 40º encontro. Um prazer, hein? Que coisa, né? A gente seguir aqui firmes e fortes aí no nosso propósito. Inclusive, falando de propósito, hoje eu quero falar um pouquinho de propósitos, que essa semana eu tive alguns entendimentos sobre isso que talvez vire uma chave, viraram algumas chaves para mim, talvez vire para vocês aí também. Então, vamos começar falando de. Eu quero até trazer essa reflexão aqui nesse nosso 40º encontro, né? Então, são 40 semanas aí que a gente está aqui nesse processo de se destravar, de se reencontrar, de avançar. E queria, né, começar com uma pergunta, né? Sobre o que é um executador. O que é um executador, né? Porque talvez fique aí na cabeça, não, eu sou um cara executador, vou fazer muitas coisas e pô, daqui a pouco eu já estou tendo porrada de resultado. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, né? A gente começa a fazer muitas coisas e já começa a ter resultado pra caramba, né? Pô, a gente passa muito tempo acumulando, né? Acumulando as coisas, vai vivendo, 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 né, cara? Vive aleatoriamente. Inclusive, a gente falou um pouco disso aí semana passada, né? Vive sem colocar ali consciência nas coisas que a gente está fazendo. E aí, de repente, as coisas vão perdendo sentido. A gente não sabe nem por que a gente está fazendo o que a gente faz, nem por que a gente está trabalhando onde a gente trabalha, vivendo onde a gente vive, né? Nem por que está tendo, e não tem consciência porque está tendo aqueles resultados que a gente tem. E vai vivendo a vida assim, vai acontecendo alguma coisa ali dentro aí que vai deixando a gente, né, cara, um sentimento que às vezes a gente não sabe nem explicar o que é, né? Não sabe nem o que está acontecendo ali. E de repente começa a colocar consciência no que está acontecendo ali e fala, cara, preciso mudar a minha vida aqui, preciso fazer diferente. E nesse momento a gente começa a buscar, né? É a hora que a gente começa a buscar as coisas. E quando a gente fala aqui, né, sobre ser um executador, para quem está aí na live, aí, a gente está na aula do executador, aula de número 40, né? Estou falando com o pessoal aqui no Zoom. E é sobre isso que, né, a gente começa a caminhar, de repente a gente se liga, fala, e agora, né? E aí começa a precisar entender que precisa colocar algumas coisas em prática, começar a fazer algumas mudanças, né, para a gente ter outros resultados na nossa vida, entrar naquela sensação, lá, naquele senso de urgência, aí se embola todo, porque não sabe por onde começar, não sabe o que fazer primeiro, né, nem segundo, nem qual a prioridade. E esse é o objetivo aqui desse executador, né? É entender que tudo, né, o resultado ele é uma consequência inevitável. Então, primeira coisa, o resultado ele é uma consequência inevitável de qualquer coisa que a gente faça, né? A gente buscar as coisas intencionalmente. A gente buscar as coisas intencionalmente não quer dizer que nós vamos ter o resultado rápido ou vamos ter o resultado do jeito que a gente procura, que a gente está buscando. E isso é muito louco, né? Vamos dar um exemplo da academia, né? Falou agora há pouco aqui de academia, né? Eu estava conversando um pouquinho antes aqui com o Ney sobre academia, e falou, pô, vou entrar na academia. Qual que é a expectativa que a gente gera quando entra na academia, né? De repente você começa a fazer alguma coisa ali, né? Começa a fazer um treino e passa um mês, você não vê tanta diferença, 2, talvez com 3 meses você começa a ver alguma diferença. Mas, de repente, estava na expectativa ali de ter uma mudança gigantesca física ali, na hora que está na academia, e não acontece. E aí? Você para, continua. Muita gente para, né? Muita gente para porque não vê o resultado que queria. Muita gente para porque não tem a disciplina, não conseguiu criar o hábito para seguir. Mas o executador é aquele que, independente do resultado, ele confia e segue em frente. E a nossa ideia aqui desde o início era justamente isso, né? Criar essa disciplina, essa disciplina em ser constante, em fazer aquilo que precisa ser feito, né? Buscar aquilo que a gente quer alcançar. E entender, e aí começar, e todos esses encontros aqui são para a gente entender maneiras de melhorando, de, né, nos ativando aqui, nos motivando para continuar no caminho, porque a gente para no caminho, né? Se deixar.
E é muito fácil a gente parar quando a gente anda sozinho, principalmente. Então, uma das coisas aqui era essa aí que eu quero falar para vocês hoje. Mas antes disso, entendendo o que que é um executador, que o executador é aquele que vai executar independente, né, se ele está conseguindo os resultados ali na hora ou não. O executador é aquele que vai seguir, vai dar o sangue para conseguir aquele objetivo que ele almeja. E, cara, e vai acontecer que vai ter gente no caminho que vai tentar te dissuadir. Vai ter gente, vão acontecer coisas, principalmente quando você começa a executar, vão acontecer coisas que vão tentar parar você. E não tem jeito, cara. A gente tem que seguir, tem que continuar. Então, isso é seu executador. Independente das coisas que aconteçam, você segue em frente, cara, porque o resultado ele é inevitável. Então, a gente não precisa se preocupar com o resultado final. A gente precisa se preocupar com o quê? Com o que vai gerar o resultado, que é o processo. É o processo, vai fazendo. Eu tô há 3 anos praticamente fazendo esse processo aqui, ó. Tô indo para 3 anos fazendo isso aqui. Tenho resultados? Pô, fala, pô, Fábio, mas você não teve resultado até agora? Tive vários, né? Tá aqui hoje é um deles. Mas tem vários ainda que eu quero alcançar. Tem várias coisas que eu comecei a buscar lá atrás, há 3 anos nesse processo, e eu ainda não atingi. E aí foram acontecendo coisas que foram me levando a ter o entendimento do que eu precisava fazer de verdade, né? Talvez eu não estava fazendo as coisas certas. Então, eu tive que ir fazendo correções no meio do caminho, correções, vai ajustando a rota para ir onde você quer. E uma das coisas que mais que eu, nessa semana, assim, me liguei muito, é que para seguir, né, a gente, muitas vezes não, a gente precisa, não dá para andar sozinho. E todos são importantes, aqueles que impulsionam a gente lá, que incentivam, que fala, não, vai mesmo, continue, e inclusive aqueles que nos puxam para trás, né, que tentam fazer a gente parar. Esses aí talvez sejam mais importantes do que os outros que nos empurram. Aí a gente saber utilizar dessa energia, converter ela para aquilo que a gente precisa. Porque tudo é energia. Então, o primeiro ponto, tudo é energia. A questão é, não importa se é uma boa energia, se é uma energia ruim. Se é uma energia boa, a gente pega ela ali, usa, se impulsiona, vai para frente. Se é uma energia ruim, ela não deixa de ser energia. O que a gente tem que fazer é aprender a converter ela. Aprender a converter. E para a gente, né, não entrar nas pilhas aí, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes, nas pilhas das pessoas que vêm aí e que talvez não estejam alinhadas com isso, que tentam dissuadir a gente. Né, a gente precisa entender qual que é o nosso propósito aqui. Eu, né, venho fazendo essas leituras do 100, isso já tinha ficado claro para mim, mas essa semana eu assisti uma aula que a pessoa fez, né, começou a perguntar o que é propósito, né? Qual que é o propósito de Deus? E foi perguntando para todo mundo na sala, né? E a galera é, ficou uma baita de uma dúvida, assim, ó. Gerou uma interrogação, né? O que é o propósito de Deus na vida das pessoas? E, e aí eu falei assim, ó, falei para mim, o que eu entendo que o propósito de Deus e o nosso é o mesmo. Então, primeiro começa que é o mesmo. Afinal, a gente não é criado a imagem e semelhança de Deus. E a semelhança não é a semelhança física. Ah, Deus não tem um corpo. A imagem e semelhança de Deus é o pensamento de Deus. É o pensamento de Deus, é o caráter de Deus. E o que Deus está para fazer aqui através da gente a não ser expandir. Expandir. É através da gente que ele expande o que ele é. Que ele já criou a gente aqui, ó. Ele criou e a gente é criado igualzinho a ele. E o que a gente tem que fazer aqui, ó, é expandir isso aí que ele fez. Então, é levar essa consciência que a gente está adquirindo aqui para as outras pessoas. É expandir o amor, é expandir a consciência. E esse é o propósito de toda a humanidade, de todo mundo. Então, quando fala assim, qual que é o seu propósito? O seu propósito é o mesmo que o meu. É o mesmo de todos, é o mesmo de Deus. Aonde que está a diferença? Fala, pô, mas se o propósito é o mesmo, né? Falar, então eu não posso escolher nada, não posso querer nada, né? O propósito eu tenho que só falar de Deus, o que eu tenho que fazer? Né? Se o meu propósito é expandir a Deus. Aí o propósito seu é uma coisa, a missão que você veio fazer aqui é outra.
Então, o propósito é isso. Ó. O nosso propósito é exatamente isso, que é expandir a consciência de Deus no mundo. Agora, a missão, cada um tem uma. Cada um está fazendo uma coisa, cada um tem uma frente. E aquilo que você faz, o seu trabalho, os lugares onde você anda, essa é a sua missão. Qual é a sua missão aqui? Pô, a minha missão aqui são várias. Eu tenho a missão aqui, por exemplo, de entregar isso aqui para vocês todo domingo, através disso aqui, ó, fazer vocês despertarem um pouquinho, né? Começarem a dar a pensar, se questionar um pouco sobre as coisas. A minha missão é, no meu trabalho, é fazer uma puta entrega, a melhor entrega que eu posso, é as pessoas experienciarem através do meu trabalho algo que talvez elas nem estejam esperando ali. Às vezes elas estão me contratando ali para fazer um serviço ali, para fazer né, a reforma da casa delas. E a minha missão ali é proporcionar uma experiência diferente para elas, cara. Uma experiência que elas possam é, sentir boas energias, né? Ter é, boas experiências mesmo, né? Bons sentir que assim, ó, que dá para a vida, né? A vida nossa tem que ser confortável, né? Que a vida nossa é para ser boa, é para ser gostosa, é para ter boas experiências. E através disso ela sentir assim, falar, porra, como assim, né? Que o cara tá fazendo uma obra me traz essa sensação né, de tranquilidade, assim. A vida é para ser tranquila. Agora, se eu tô ali só pelo dinheiro, pensa como que eu vou fazer entrega. Se eu tiver fazendo pela experiência que eu posso proporcionar, a minha entrega é outra. Se eu for pelo dinheiro é uma, se eu for pela entrega que eu quero fazer é outra. Só que lembra que eu falei que o resultado da nossa vida é uma consequência inevitável? Ou seja, o resultado está acontecendo a todo momento. Então, todo momento a gente tá colhendo um resultado de alguma coisa. Mas ele vem de algo que a gente fez. Então, ele não vem da busca pelo resultado. Ele vem através daquilo que a gente faz para atingir o resultado. Olha que louco. E quando a gente entra nesse processo aqui do executador, o que que é? A gente pega no começo, qual que foi o início de tudo lá? A gente colocou alguns objetivos e aí a gente vai caminhando aqui, né? Cada semana entendendo alguma coisa, cada semana compartilhando alguma coisa, semana fazendo uma leitura, né? Se conectando com algo e, e isso, né? Mas não deixando de buscar o nosso objetivo que a gente colocou lá atrás, que é a nossa missão. Então a gente continuar, porque pô, senão se a gente coloca lá o objetivo, começa e para, o que vai acontecer? Os resultados vão parar. Aí você vai continuar fazendo as coisas da sua vida, porque a vida não para, né? Ela não para te esperar, o mundo não para, né? Não tem aquela, para o mundo que eu quero descer, né? Não vai parar. Ele vai continuar. E se você para no meio do caminho daquilo que você está buscando, aquele resultado que você estava querendo, também para. E talvez pareça que várias coisas que a gente falou aqui não estão ligadas com o meu objetivo. Pô, mas eu tinha o objetivo de ganhar um puta de dinheiro, você está falando de Deus aí. O que tem a ver? O que tem a ver com o que eu. Porque se você está focado nisso, você não está focado no que é o seu propósito. Se você não está no seu propósito, você vai voltar naquela sensação anterior que você ficava sentindo do vazio, do que está acontecendo, não é isso, minha vida não está boa. E eu falo isso porque tem gente que também ganha dinheiro e também está na mesma sensação. Então não é o dinheiro, não é isso. Não é o corpo perfeito. E não que você não possa ter, ó. De novo, não é que você não possa ter. Mas não é isso que vai trazer a satisfação. Não sei se vocês né, já pararam para pensar nisso, mas o que as pessoas buscam, a maioria das pessoas, não é felicidade. As pessoas não buscam felicidade, cara. As pessoas buscam paz. Elas acham que através da felicidade elas vão ter isso. Elas não buscam ser felizes na vida. As pessoas não buscam paz. Elas querem viver em paz. Querem ter paz de espírito, cara. A coisa boa é você ter paz. Até porque se você tiver paz, você vai ser feliz. Mas que a gente tem que buscar paz, cara. E a paz não está nos resultados. Porque imagina, se a paz só tiver no resultado, né? Se a gente achar que está no resultado, eu vou mostrar que não está no resultado. Ó. Então imagina que você está buscando algo, fala, não, quando eu ganhar essa grana aqui, aí eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar em paz.
Se a sua paz está condicionada a isso, aí lascou, né? Agora imagina que você alcança aquilo que você quer. O que acontece com o ser humano? Pode perceber. Então imagina que você colocou aí, vamos dar um exemplo bem prático, aí falando de dinheiro. Você colocou o objetivo aí de alcançar R$ 1 milhão, né? Eu coloquei esse objetivo, alcançar R$ 1 milhão. E aí você coloca lá o objetivo, coloca os que você tem que fazer, a sua caminhada, e começa. De repente você está chegando perto ali. Percebe que quando você chegar ali nos 900 mil ali, que já está para atingir aquele objetivo, aquela sensação de que a coisa estava difícil, que estava longe, ela já se dissipa. E como quando está muito próximo, você fala assim, putz, esse é certeza que eu vou conseguir. A partir do zero, já estou em 900 mil aqui, ó, mais um pouquinho que eu fizer, eu vou alcançar o milhão que eu tinha como objetivo. Mas o que acontece depois que você atinge aquele objetivo? O que acontece? E eu tô falando do milhão aqui, mas pode ser qualquer coisa. O que acontece quando a gente atinge um objetivo que a gente tem, ou quando a gente já chega muito próximo dele, que a gente vê assim e fala, puta, é inevitável eu conseguir isso aqui. Agora já estou conseguindo. Normalmente, o que acontece é que a gente já. É, como eu posso dizer? É, eu vou dizer nem a sua energia, mas a sua gana, a sua vontade de querer aquilo ali, ó, já começa a diminuir. Fala, agora eu já estou alcançando. E aí, normalmente, a gente faz o quê? A gente bota um outro objetivo. Ou seja, se a paz está no resultado, então ferrou, porque você nunca vai chegar nela. Porque quando você está chegando, e principalmente e quando você chega no seu objetivo, putz, aquilo ali já, talvez já, beleza, alcancei. E talvez na hora ali você comemore, mas fala, e agora? O que eu faço agora? E aí você bota outro objetivo. E aí a sua paz vai estar lá, no outro objetivo. Quanto tempo ela dura, então, se ela só está no objetivo? Olha que louco, olha que louco. Bom, então a gente nunca vai ficar em paz, a gente vai sempre estar na busca. Porque é inevitável isso, o ser humano está sempre numa busca de algo melhor, sempre numa busca do próximo objetivo. Quando você alcança um objetivo, você já quer botar outro. Porque acaba a energia da busca. E aí a gente trabalhar isso aqui, ó, para que a nossa paz esteja no que a gente está vivendo hoje. Aí é outra coisa. E entender esse propósito, ó, percebe? Esse propósito de expandir o que Deus é algo que não tem, aliás, que tem fim. Mas olha a demanda que a gente tem para esclarecer as pessoas através da nossa missão, do que a gente faz. Olha isso aí, ó. Olha a demanda que a gente tem. Se a gente entende que a gente está aqui para isso, com esse propósito, e que aquilo que foi colocado na nossa mão é a nossa missão para usar para esse propósito, puta, aí começa a dar uma virada no jogo. Começa a dar uma virada no jogo, porque aí a minha paz vai estar nisso, em executar a minha missão e saber que as coisas vão caminhar assim, né, cara? Vai ter desafios e quando a gente começa a fazer as coisas, as pessoas que talvez estejam mais inconscientes, elas vão vir de frente com a gente, elas vão vir bater de frente com a gente, elas vão vir bater de frente com a gente. E tem várias coisas ligadas nisso. Por exemplo, essa semana, né, aconteceu já outra vez, semana que aconteceu de novo. É uma coisa muito parecida. Tava guardando o carro aqui em casa, de repente falei, cadê o REC do carro? Tem, né, pra Karen, pra minha esposa. Falei, cadê o REC do carro? Ela falou, como assim? Falei, veio, não, os caras tiveram a manha de roubar o REC de cima do carro. Amassou. Arrancaram o carro parado na rua. Ela nem percebeu, veio pra casa, eu que vi, falei, arrancaram mesmo. Aí de primeiro eu falei, porra, mano, onde que foi isso, né, cara? Será que foi aqui na frente de casa? A gente nem percebeu, vamos ver, o carro ficou parado na rua hoje, na hora que eu tava trabalhando. Vamos buscar nas câmeras, tá, não sei o que. Eu falei, cara, será que vale a pena ficar nessa busca aí o que foi que me roubou? Falei, meu, amém. Falei, amém, que a pessoa que levou aquela, faça bom proveito, espero que seja útil para ela, não sei se ela vai vender
no ferro velho, se ela vai tentar vender para alguém, sei lá o que ela vai fazer, mas assim, cara. E aí, segundo, é o que que eu tenho a ver com isso aí, né? O que que eu tenho a ver com isso? Porque, de alguma maneira, eu que estou envolvido, não estava comigo o carro quando aconteceu, mas o carro tá no meu nome, né? Inclusive, falei, e o que que eu tenho a ver com isso ali? O quanto eu contribuí com aquilo ali? O quanto aquilo ali está tentando me dissuadir daquilo que eu estou buscando, que é justamente, né, seguir o meu propósito aqui, ó, que é expandir o que Deus me colocou aqui para fazer. E aí eu vejo acontecer um negócio daquele ali, né? Pô, eu fico num conflito. Aquilo tira o meu foco do que eu estou fazendo, da busca dos meus resultados, da busca de executar o meu propósito. E aí eu, no momento, falei, cara, deixa eu olhar, né? Deixa eu me perguntar, deixa eu prestar atenção, o que que gerou aqui, o que que em mim, né, gerou algo que pudesse trazer isso aí, né, para acontecer. Porque eu não posso tirar não posso tirar minha responsabilidade sobre isso aí. Tenho total responsabilidade sobre o resultado de alguma coisa que aconteceu comigo. Total responsabilidade. Entende quando eu falo que ser um executador é isso? Ó? É a gente trabalhar na busca dos resultados. Quando acontece um resultado desse, que é o que a gente estava falando no começo, que foi alguma coisa que foi que não intencional, algo que foi não intencional, é a hora que eu tenho que parar e olhar para dentro de mim, assim, ó, o que que eu tô pensando, o que que eu tô sentindo, o que que eu tô fazendo que me trouxe esse resultado. Porque senão eu entro numa, mano, buscar esse cara, eu quero esganar esse cara que fez isso aí, o cara roubou meu negócio de cima do carro e ainda amassou meu carro, cara, pra que isso aí que esse cara vai fazer com esse negócio? Entende? Olha que louco. Nossa, tô com a linguinha aqui, só que eu tô com uma sede danada. Entende? Olha que louco. E aí nesses dias eu tava numa aula que a pessoa falou isso e que eu já tinha ouvido algo parecido, que o mal, né? Quem pratica o mal, né? A pessoa normalmente ela é extremamente disciplinada. Quem pratica o mal é extremamente disciplinado. Mas os bons, normalmente, cara, eles são relaxados. Normalmente os bons são relaxados, mas quem pratica o mal, cara, tem que estar sempre o tempo todo atento. Tem que estar ligado, cara, tem que ser disciplinado para fazer o mal, cara. A pessoa que tá na busca de uma vingança, por exemplo, ela direciona uma energia às vezes ali que ela não direciona na busca dos objetivos dela. É muito doido, né? Ela é extremamente disciplinada. E aí a gente perde por conta disso. Então, quando acontece alguma coisa dessa, se eu não tô ciente disso, de que eu contribuí para aquilo também, né, de que eu tenho que manter a minha disciplina mental, de que eu tenho que manter meu foco naquilo que eu tô buscando, cara, eu entro naquela pilha. Quando eu começo a buscar as coisas, por exemplo, quando eu começo a fazer, que eu falei aqui, né, que você começa numa caminhada e começa a despertar, e começa a sair daquele meio das pessoas que só reclamam, das pessoas que só ficam botando dificuldade nas coisas, né, que tem aquela energia ruim, que fica criticando, falando do outro, falando coisa ruim, né, soltando palavras que não são, né, palavras negativas mesmo, palavras destrutivas. E aí, pô, é muito fácil achar essas pessoas aí, e às vezes tá nesse meio. Percebe que quando eu entro nessa pilha, eu entro nisso aqui, né, contrário do que eu tô buscando, é algo que tá tentando me dissuadir desse caminho que eu tô fazendo. O ego nosso, ele é muito traiçoeiro, cara. Primeiro, ele faz a gente achar, né, que nós e ele somos uma coisa só. Então, você não é o que você pensa sobre você, você não é o que contaram para você sobre você, você não é o que você achou sobre você. Você só é uma coisa, você é o que Deus fez de você. Ponto. Quando você fica achando outras coisas e fica aprendendo outras coisas sobre você, você vive com base nisso. Quando você começa nessa caminhada que a gente está fazendo de despertar, de entender o que a gente tem que fazer aqui e começa a buscar as coisas, o que que vai acontecer? Cara, tem aquele lance que a gente fala de autossabotagem. Isso é autossabotagem. O seu ego, que é algo que parece que se identifica e, né, faz você se identificar com ele, e você achando que você e ele são a mesma coisa,
Ao mesmo tempo, ele não é você, mas ele não é algo fora de você. Olha que paradoxo doido, mas ele não é algo fora de você. É algo que você tem total controle. Mas ele se torna de uma maneira tão inconsciente que fica parecendo que é um outro ser falando o que a gente tem que fazer do jeito errado para se manter nele. Quando a gente começa a botar luz e começa a ver aquela bagunça que ele faz, puta, cara, a gente fica desesperado, é igual uma barata quando você acende a luz. Barata, quando tá no escuro, ela tá de boa. Você acendeu a luz, ela começa a ficar desesperada, né? Tentando se esconder, tentando o quê? Buscar um buraco, buscar a escuridão. Tentando buscar a escuridão. Você já percebeu que com o mosquito, aonde que ele vai? Se tiver escuro, ele não vai ali, mas ele só vai onde tem luz, onde tem muita luz. Onde tem muita luz. E se você apaga a sua luz, eles vão buscar outra. Por isso que é muito fácil a gente, quando está nesse caminho aqui, né, começa a caminhar e abrir a mente, expandir e começar a entrar no propósito, seguir a nossa missão, que os mosquitos venham, cara, tentar dissuadir a gente. E aí eles vão tentar. E aí, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de uma coisa, eu queria ler um trecho aqui da palavra que tu sem, deixa eu ver se eu melhor de óculos, que, que fala que é o capítulo que fala as dádivas do reino, e aqui ele fala sobre a realidade do reino. A realidade do reino. Então, e eu entendo que ele fala um pouco desse propósito que a gente está falando, né? Então ele fala aqui, ó, o Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos em todas as situações. Sendo livre de conflitos, né, o Espírito Santo, ele maximiza todos os esforços e todos os resultados. A gente falou de resultado. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que todo o poder é teu. Olha o que a gente estava falando até agora. Engraçado que eu peguei essa palavra, esse trecho aqui do 100, porque era para ler uma outra coisa. Eu nem lembrava que estava escrito isso aqui, apesar que eu grifei uns trechos, mas ó, o que a gente estava falando até agora? Todo poder é teu. Todo poder é teu. A sua aplicação não importa, ele é sempre máximo. A tua vigilância não o estabelece como teu, mas te capacita a usá-lo sempre e de todas as maneiras. Ou seja, seja vigilante, pô. Você não consegue usar ele porque você se perde aí no caminho, ó. Deixa o negócio se perder. O que é ser um executador? É você estar atento, estar consciente de tudo que está acontecendo em todos os momentos, disciplinado, disciplinado para fazer isso aqui, ó. Pra manter o foco, ó. E fala aqui, ó, todo o poder é teu, ó. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que todo o poder é teu. A sua aplicação não importa. Ele é sempre máximo. A tua vigilância não estabelece como teu. Não é você estar vigiando, não é você estar atento que vai estabelecer como teu. Ele já é teu. Você está vigilante, ele só vai te capacitar a usá-lo. Sempre e de todas as maneiras. E a gente perde essa mão aí de usar esse poder. Por que eu falei do cara que foi lá e roubou o negócio do carro e pô, quase me dissuadiu aqui do que eu estava pensando, de onde eu estava seguindo. Mas o poder é todo meu. E amém, cara. Todo mundo colhe o que planta. E aí eu pensei nisso ontem, né? Isso aí foi na semana, esse negócio do carro, eu fiquei pensando nisso ontem, falar, pô, quando eu falo assim, todo mundo tem o que planta, várias vezes eu fiquei numa de, ele vai pagar pelo que ele fez. Mas era bom que ele soubesse o que ele está pagando. Queria muito que ele soubesse por que ele está pagando aquilo, porque muitas vezes não vai saber. Muitas vezes não vai saber. E aí que tá a sensação da vingança, quando a gente quer se vingar, né? Que fala assim, ó, puta, eu vou pegar esse cara, vou dar uma surra nele e falar, ó, por causa disso, disso, disso que você tá apanhando aqui, ó, quem mandou você roubar o negócio do meu carro? E mesmo que não seja eu que bata nele, que faça alguma coisa, eu fico às vezes querendo quando eu falo, né, muitas vezes falo isso aí, ó, cada um colhe o que planta, fico querendo que ele sofra alguma consequência disso, e isso vai acontecer, inevitável, é inevitável. Mas, né, fica numa sensação de querer que ele sinta aquilo. Olha só que louco, cara. E quem é que tá falando nessa hora aí? Será que é o Deus, esse Deus aqui que me capacita a usar esse poder?
que ele compartilhou comigo, ou será que é outra coisa? Olha que louco, cara. Pode falar, Ni. No livro da Matriz Divina, tem um exemplo de um cara, lembra que ele empresta uma cabeça do búfalo que o avô dele deu para ele, para a mina fazer uma exposição, e era raríssimo. E depois ele foi atrás, a mina foi embora, ele consultou um xamã, o xamã deu o exemplo para ele, falou, meu, o pessoal vai ter que conviver com isso aí, meu. É a pessoa que vai ter que conviver, né, com isso que ela fez, né? Entende, cara? É exatamente isso, cara. A pessoa vai conviver com aquilo. Pô, se a gente vive inconsciente aqui, ó, se sabota com uma porrada de coisa, né? E não entende por quê, quando a gente bota consciência que a gente começa a se ligar do que tá acontecendo. Pô, não tem jeito, cara. É uma consequência inevitável. Agora, o que eu tenho que saber é que eu tive participação naquilo. Cada um vai colher as coisas no tempo certo. E tá tudo certo. Inclusive, né, na hora que eu pensei isso, eu falei, puta, cada um colhe o que planta, né? De uma maneira de me tranquilizar, falar, puta, por que eu vou atrás desse cara? Mas aí me veio essa sensação, falei, nossa, parece que eu tô numa sensação de vingança, que eu quero que o cara pague isso aí que ele fez e eu quero que ele saiba que é por isso que ele tá pagando, ele não vai saber. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falei, puta, peraí. Tem uma outra coisa antes, né? Olha como é louco, a gente se desconecta do que a gente fez, das coisas nossas e só foca no outro. Só que se a gente aprender a olhar o que o outro tá sentindo, o que o outro tá passando, e que aquilo também se replica na nossa vida, aquilo ali também é um resultado. Quem disse que eu não tô pagando alguma coisa? Quem disse que eu não tô pagando, não, né? Porque se pagando parece que tem que ter um castigo. Não é que tem que ter um castigo, é um resultado, é uma colheita. O que que eu plantei que eu tô colhendo aquilo ali? Eu também tô colhendo. E eu não sei o porquê. Eu também tô colhendo, eu não sei o porquê. E se eu não parar para me perguntar, para olhar, para tentar entender, ou até para realmente receber uma resposta, eu vou ficar nisso. Eu vou ficar nisso. Agora, qual que talvez seja, né? E eu nem sei se é isso. Qual que talvez seja o grande aprendizado que a gente tem que tirar disso aí? Pensa comigo. Se o cara não entende que é quando ele tiver a colheita disso, que é por causa disso, assim como eu não estou entendendo a colheita que eu estou tendo, desse negócio que, pô, foi lá, arrancou, roubou um item do meu carro, amassou meu carro indo, que aí aquilo é uma colheita. Eu não entendo por quê, o que que vai acontecer? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ficar atento com tudo, porque eu não sei o que que foi que escapou, por isso que é orar e vigiar. Alguma coisa escapou no meio do caminho. Alguma coisa se perdeu aí, alguma ideia, algum pensamento se perdeu no meio do caminho e me trouxe aquilo. Então, eu tenho que ficar atento com tudo. Eu tenho que ficar atento com tudo. Que alguma coisa me fez acontecer aquilo. E tem outra questão também. Quem disse que isso aí foi ruim? Porque aí eu posso enxergar das duas maneiras, né? Porra, que merda, fizeram sair, agora eu vou ter um prejuízo. Mas eu não sei onde que isso aí pode me levar. De repente, putz, por conta disso, eu vou ter que levar o carro para arrumar algum lugar, vou conhecer alguém e vai me fazer entender alguma coisa, ou vai me trazer algum benefício, alguma coisa que vai acelerar minha caminhada. Porra, de repente eu fiz isso aí para acontecer dessa maneira. Pode ter sido uma maneira meio torta, mas eu não sei. Então eu não sei. Quando eu acho que eu sei o que aconteceu ali, e que tá certo, ou que tá errado, eu me perco, eu volto a andar dentro dos meus pensamentos, deixando eles dominar, sabe? Olha que louco. E aí, pegando esse gancho aqui, né, do que a gente estava lendo, sem querer dar uma continuidade aqui, ó. Cadê? Porque aí eu tava falando disso, né, das pessoas que influenciam, né, a gente. Olha lá.
pegar um trechinho antes aqui do que eu tinha grifado aqui, ó. Eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti, porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. Tu, que não estás em guerra, se não está em guerra, você está o quê? Está naquilo que a gente falou que todo mundo busca, que é paz. Tu, que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês. Olha aí, cara. Olha aí. Todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. Como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. No entanto, se percebem qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos, a ideia de competição entra em suas mentes. Ficou claro isso aqui, ó. Vou pegar de novo. Ó. Eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti. Se você for amigo do ego, der ouvidos para ele, você não é parte de ti. Ó. O amigo do ego não é parte de ti, porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. E ele busca aliados, cara. Aí os aliados pode ser isso aí, uma coisa dessa que acontece. Tá entendendo? Quando você começa uma caminhada dessa, cara, seu ego vai dar um jeito de tentar falar, mano, eu tenho que tirar esse cara dessa caminhada, porque senão ele vai acabar comigo. E o que é acabar comigo, acabar com o ego? É você ser quem você foi criado. E ser você ser quem você já é. E não quem você acha que você se tornou. Quem você pensa que é o ego. Tens que procurar necessidade de aliados. Tu que não estás em guerra, tu que não estás em guerra, você não está em guerra. Quem está em guerra é o ego. Você não está em guerra. Tu que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês. Todos aqueles são irmãos. Todos, cara. Todos. Se você não está em guerra, se você está em guerra, cara, primeiro que falar um A, você vai rebater, vai entrar numa treta do caramba e vai ficar naquele, e aquele negócio ruim vai ficar ali reverberando em você e o ego vai fazer assim, ó. Ufa, ainda bem que ele se entregou aí, ó, à minha provocação. Porque agora ele se mantém no ego, fica pensando, filha da puta, agora, tá entendendo? Vingança. Ah, que louco. Mas, né, como ele diz aqui, ó, tu que se percebe em guerra, portanto, tu que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês. Você que não está em guerra, você não está em guerra. Você tem que procurar irmãos, né, que não está em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. O seu irmão é igual a você. Ó. Ele talvez só não esteja na mesma sintonia e na mesma mentalidade, mas ele é igualzinho, cara. E talvez ele esteja em guerra. Talvez ele está dando ouvido pro ego dele, entende? Para tentar dissuadir você, ó. O que você está atraindo? Quando você começa a plantar coisa, fala, pô, então eu tô plantando coisa boa, vou colher coisa ruim? Uhum. Como é que você vai ficar forte na sua mentalidade, no seu emocional, no seu autocontrole, se você não passar por uns desafios desse aí? Do outro que não tá nessa mesma pegada, tentar te atacar e você se manter, tá bom, ok? E quando você entrou na pilha, pô, você foi convidado a voltar para aquele mesmo lugar, do qual você está tentando sair, inclusive. Do qual você está tentando sair. Se você bota intencionalidade, que é o nosso trabalho aqui, ó, seja intencional fazendo o que você está fazendo, para alcançar os resultados que você quer e não aquele que dá para alcançar. Você está alcançando aquilo que você quer ou o que está dando para fazer? Então, É, só os iguais estão em paz. Como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. Ué, se o outro é igual a você, é igualzinho. Ah, mas é aquele ali, cara, tá viajando e tá totalmente inconsciente, mas ele é igualzinho a você, ele só não tá sabendo disso. Então, como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. No entanto, no entanto, se percebem qualquer um de seus irmãos, se você perceber qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais, perfeitos, a ideia de competição entra em suas mentes.
Aí ele complementa aqui, ó, que é o que eu estava falando, né? Não subestime a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia. Hum, Porque todos os teus conflitos vêm dela. Olha isso, cara. Mano, que louco, né? Eu não ia ler esse 100 aqui, eu fui para ler, né, por conta que a gente falou e tem a ver com o tema, porque eu também não foi, eu li isso aqui, vou buscar para ler o tema. Eu vou grifando, né, o meu livro aqui. Então tem algumas coisas importantes que eu vou grifando, eu peguei né, numa dessas grifadas aqui, ó. Então não subestime a tua necessidade de ser vigilante, que a gente estava falando aqui, ó. Ser vigilante, o que que é ser um executador, cara? Você tá todo dia ali, ó, seguindo, sendo vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis e, portanto, tu aceitaste o impossível como verdadeiro. Isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como. Isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como irreal, entende? Você entra nesse conflito, nesse jogo, você está se percebendo como irreal. Porque qual que é a tua realidade? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Estava falando aqui, né, que os maus, eles são extremamente disciplinados. Eles são extremamente disciplinados. E se a gente não mantém essa disciplina, como é que a gente vai? A gente vai, não digo nem combater, mas a gente vai dissolver isso aí. Então, a nossa mensagem de hoje aqui, para a gente caminhar para o finalzinho, é exatamente essa aqui, ó. Que a gente já falou algumas vezes que é orar e vigiar, mas o trabalho da gente se tornar um executador é exatamente isso aqui, ó. É ter o domínio sobre as coisas. É entender quem a gente é, o nosso propósito. Entender quem a gente é de verdade. O que a gente veio fazer aqui, pô? O que a gente veio fazer aqui? E usar disso para alcançar os resultados que a gente busca. Mas o principal deles é alcançar o nosso propósito através da missão que a gente tem. A minha missão aqui talvez é de fazer obra, é de falar com as pessoas, talvez a sua é de cozinhar, é de trabalhar. Essas pessoas precisam de si. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar nessas pessoas, se não através de você? Como é que eu estou chegando lá? Ensinando isso para você que está aqui, por exemplo, Ni, e sabendo que talvez você vai levar isso para lá. Então, o esforço máximo é te motivar, te incentivar a manter esse papel aqui, ó. E a hora que você chegar lá, puta, você que vai fazer isso. Talvez você não precise nem abrir a boca. Talvez você precise mesmo ficar quieto a hora que você ouvir uma provocação. Talvez é orar por essa pessoa aí. É saber. Talvez seja só manter a sua postura, a sua posição, sua integridade, sua consciência naquele momento ali. Fala quem eu sou aqui, ó. E se de repente está ouvindo uns desaforos, cara, tenha certeza que você tem responsabilidade sobre aquilo, que você criou aquilo ali também. E como é que você vai dissipar isso aí? Se não, sendo intencional, fazendo o trabalho contrário. Agora pensa que louco, ó. A gente está aqui nesse mundo, a gente está aprendendo isso aqui que eu tô falando, né? De intencionalidade, dos resultados que chegam pra gente, de que a gente é responsável por todo o resultado que acontece, inclusive as coisas que a gente julga como ruim. Ou seja, se chega alguém me atacando, se alguém rouba alguma coisa, o meu carro, rouba alguma coisa do meu carro, por que que aquilo ali chegou pra mim? Opa, deixa eu raciocinar aqui, ó. Tem coisas que eu pensei, que eu senti, que eu fiz. Aliás, o contrário, né? Que eu fiz, e aí pensei e senti por conta disso, que talvez me fizeram sentir culpado, que talvez me fizeram sentir alguma coisa que atraiu aquele resultado ali, ó. Fez gerar aquele resultado na minha vida. Agora, peraí, então deixa eu ficar vigilante aqui, porque aí quando você não sabe, você tem que ficar vigilante com tudo. Orar e vigiar o tempo todo com tudo. No começo vai parecer trabalhoso, mas depois também se torna um hábito, ser intencional. E além de você ter as coisas que vão vir tentar te combater, mas se você está consciente, você consegue virar essa chave. Percebe? E quem vai chegar nesses lugares aí
Né? Não vai ser, não vai adianta você me chamar, que fala, Fábio, vem aqui, fala com esse pessoal que trabalha comigo aqui pra eles mudarem. Não vai rolar. Porque não são eles que estão aqui me ouvindo. Entende? Eu vou conseguir fazer a mudança neles, trazendo a mensagem certa para quem tá aqui, ó. E quem tiver que chegar aqui, vai chegar. Quem tiver que chegar para ouvir isso aqui, vai chegar. Olha que louco. É brincadeira não. Então, continue sendo um executador. Utiliza disso aqui, porque o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Isso é um efeito espelho, é um efeito reflexo. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você é disciplinado no treino, na academia, tudo, ou então você vai ser disciplinado na mentalidade. Ou a tendência é muito maior, né? Ou a facilidade que você vai ter é muito maior. Então comece a fazer as coisas, né? Tudo aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então faça bem feito esse trabalho. Ah, vou fazer academia bem feito, vou treinar bem, vou me alimentar bem ali, a hora que eu estiver lá. E aí você vai replicar isso nas outras coisas. Entende? Senão você para. Se você para a academia no meio, pô, você para também a sua mentalidade no meio. O seu treino mental, de manter a disciplina, de manter a constância, de se manter presente e consciente, né? De entender essas coisas que acontecem. Resumo da ópera de tudo isso aqui, ó. Se a gente está consciente, começa a botar consciência em tudo que acontece, em tudo que chega pra gente, né? Desde as coisas que são lindas, maravilhosas, e principalmente dessas coisas que a gente vê como ruins, que incomodam a gente, você começar a entender que tem alguma coisa sua que fez aquilo ali acontecer, e você coloca isso como objetivo, fala, putz, meu objetivo é me vigiar e ter essa percepção. Mas você sabendo que é assim, olha como se te traz paz. Porque se as coisas acontecem de uma maneira e você acha que é aleatório, fala, porra, cara, parece que quanto mais eu faço, mais coisa acontece, quanto mais eu faço, mais coisa acontece. Fala, puta, não tem solução, então. E aí você não sente paz. E aí você vai buscar outras coisas. Então a paz está naquilo que a gente está fazendo agora. A paz está na confiança de que tudo que a gente faz é uma construção de resultado. Resultado é uma consequência inevitável daquilo que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Falo assim para você, eu falo, ó, cara, eu vou te dar 10 milhões para você ficar em paz, mas você não pode perder o eixo, cara, você não pode perder a consciência. Você tem que ficar o tempo todo consciente. Se piscou, o que você vai fazer? Qual que vai ser a sua motivação para fazer isso? Pensa que tudo na vida, né, todos os resultados bons que você quer, vem disso, de você vigiar, você estar atento. Só ficar esperto. Não deixe nada te entristecer, não deixe nada te abater, não deixe nada te dissuadir daquilo que você já está entendendo agora aqui, ó. É por isso que é importante, inclusive, você andar com gente que faça isso, né? Pessoas. Resultado que você não tem está na pessoa com quem você ainda não se conectou. Ponto. Até falar de network aqui, dessas coisas, mas eu já até vim nessa pegada de falar isso, mas a gente foi para outro lado que vou deixar isso para a gente falar no próximo encontro. Fechou? Então, é isso. Eu espero que isso aqui traga um pouco mais de consciência para os seus dias, para a sua semana. Até o nosso próximo encontro. Então, rotinas aí, como a gente já iniciou, segue normalmente. Livro que eu vou indicar para essa semana aqui é um livro que eu vou ler junto com vocês também, que chama-se, é do Dr. Joe Dispenza. A gente já leu um livro dele aqui, se não me engano. Mas se não leu ainda, depois eu vou passar ele aqui, mas esse vai ser o Você é o Placebo, do Joe Dispenza. Fechou? Então, bora lá. Deixa eu fechar aqui o Insta. O pessoal não tá a pique de acordar cedo no domingo, não. E vamos lá, bora pra nossa oração aqui. Nosso boot.
Convido você aí a fechar os olhos. Vou apagar a luz aqui, ó. Tá claro também agora, né? Já clareou o dia. Fecha os olhos. Aí pega uma respiração bem profunda, assim, ó. Pode puxar devagarzinho e segura um pouco, ó. Mais uma. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse dia de hoje. Obrigado por sempre nos ouvir. Obrigado por esse encontro, por essa conscientização, por trazer esses ensinamentos, por permitir que a gente compartilhasse dessa conversa, dessa ideia, desse entendimento. Que a partir do dia de hoje, cada um que assiste essa aula, cada um que chegar até essa oração, possa ficar cada dia mais consciente, que a nossa consciência nos traga o verdadeiro entendimento da nossa missão, que a gente possa atingir a vida de muitas e muitas pessoas e elas possam despertar, para que elas possam despertar para a vida, para que elas possam despertar para si mesmas, para que elas possam despertar para Deus e ajudar nessa missão de encontrar mais e mais pessoas, para que a gente possa, quanto antes, quanto antes voltar para o Senhor, para o seu reino. Que sejamos orientados durante toda essa semana aqui pelo Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, que fazendo a conexão entre o céu e a terra. Que nossas ideias, nossos pensamentos nos levem sempre ao entendimento das coisas, sempre fazer coisas construtivas. Que assim seja, assim é. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida dessas pessoas que estão aqui ó, vendo essa aula ao vivo, para as pessoas que vão assistir gravadas, para as pessoas que vão se conectar através desses que estão aqui e das mudanças que vão acontecer. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Isso aí, meu querido, meus queridos. Ficamos por aqui hoje. Estamos caminhando já para o finalzinho aí, nas últimas semanas. Então, bora para cima, que a vida não para, ela não espera. Então, a gente que tem que correr atrás aí, se a gente quiser ter uma vida em paz. Fechou? Beijos no coração aí. Vamos para cima. Uma excelente semana. Tamo junto. Até semana que vem. E bora. Bora. Valeu.